falar uma coisa para vocês que eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas é um assunto que ele fica muito satélite e agora ele vai ser um pouco centro aqui desse vídeo que a gente vai fazer, que é um dos principais problemas do Bolsonaro no poder. Qual é? A gente, nós da esquerda, nós progressistas, ou até pessoas de direita, tiveram que colocar no bolso as críticas que a gente tinha à grande mídia, porque nós passamos de um momento das críticas em sua grande parte construtivas, ou de posicionamentos como aqueles que pedem algum tipo de regulação da mídia. Não é censura, é regulação visando quebra de monopólio apenas. Por que a gente teve que colocar no bolso? Porque a gente tem um presidente antidemocrático que quer fechar esses conglomerados de mídia e atua favorecendo uns em detrimento de outros. Obviamente a gente está falando do Jair Messias Bolsonaro. Genocida safado. Ele mesmo. Bom, eu sou o André. E eu sou a Ziza. Vocês estão no canal Reflexo do Todo. Joga um comentário aleatório, aciona o sininho aqui, tem vídeo todo dia, deixa o like ou dislike. Quem não se inscreveu, se inscreva. Bom, o Estadão, em 2018, fez aquele editorial, uma escolha muito difícil. O Estadão permanece ainda nesse posicionamento. Por quê? Porque o Estadão quer uma política neoliberal, independente de quem vai tocar essa política neoliberal, entendam isso. Qualquer político que faça a menor sinalização para a quebra dessa política, eles vão atacar veementemente. É por isso que eles atacam Luiz Inácio Lula da Silva. Eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, porque quando é para criticar o Lula eu critico. Eu não estou nem falando bem dele aqui, eu não estou nem falando do Lula, eu estou falando do Estadão. Já falei para vocês, para mim o antipetismo é anti-esquerdismo. Então quando o Estadão faz um editorial racista atacando o Lula, ele não está atacando só o Lula não, está atacando as esquerdas. Entendam isso. A cabeça do editorial é a grande obra de Bolsonaro. Pesquisa do Instituto IPEC mostra que o presidente está se esforçando com denodo para viabilizar a volta de Lula. Denodo é afinco, com muita vontade. Está se esforçando muito para viabilizar a volta de Lula, porque essa pesquisa IPEC, eu falei sobre ela aqui em outro vídeo, ela apresenta um cenário onde Luiz Inácio Lula da Silva ganharia, inclusive, em primeiro turno. Então, isso está deixando ainda mais agora que o presidente Lula, se ganhar em 2022, vai voltar com sangue nos olhos. E uma das pautas é essa questão aí da regulação da mídia. A Ziza vai ler para a gente ali o início da matéria. A gente vai continuar falando sobre isso, porque eu achei esse texto escandaloso. Ziza, por favor. A mais recente pesquisa de intenção de voto para presidente produzida pelo Instituto IPEC mostra o ex-presidente Lula da Silva com 49%, contra 23% do presidente Jair Bolsonaro. Se as eleições fossem hoje, seriam grandes as possibilidades de o petista vencer ainda no primeiro turno. Prosseguindo aqui na matéria, vejam só o parágrafo seguinte. Já a gente vai chegar na questão do racismo. Felizmente, ainda faltam 16 meses para a votação e nem se sabe quem serão os candidatos, salvo Lula da Silva e Bolsonaro, que nunca descem do palanque. Portanto, não é possível cravar que esse cenário tétrico se manterá. Bom, eles deixam claro o posicionamento deles anti-Lula, porque a gente vê isso desde a Lava Jato, que agora nós sabemos que agiu de maneira ilegal, tirando um candidato da corrida eleitoral. Então, quando a gente fala do Lula, a gente está falando de uma pessoa que poderia ter concorrido em 2018, não concorreu porque foi preso de maneira ilegal. Então, me desculpe quem, por exemplo, é cirista, os ciristas se incomodam muito com a candidatura do Lula, se incomodam muito quando eu falo do Lula aqui, mas é direito dele e direito dos eleitores dele terem ele ali para votar em 2022, como era para ter acontecido em 2018. E vamos retornar lá no impeachment de Dilma Rousseff.
que a maioria dos que são hoje anti-Lula apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff. Lembrem-se. Para o buraco que o Brasil entrou depois que a presidenta Dilma saiu da presidência. Acordem e prestem atenção no que está acontecendo. Prestem atenção no que o Estadão está montando de novo. Prosseguindo aqui, ó. Não é preciso ser estatístico para observar que Lula da Silva herdou parte do potencial de voto do Bolsonaro sem fazer força. Que herdou voto do Bolsonaro, Estadão? O bolsonarista vota no Lula? Eu não vou nem chamar vocês de jumentos, porque jumento é quem faz por burrice, vocês fazem por maldade. Voltando para o Estadão, o líder de um partido que, quando esteve no poder, se envolveu em grossas traficâncias. E quando usa a palavra traficâncias, aqui, ali em cima na cabeça usou denodo, tá querendo dar uma robustez gramatical pra essa bosta. Tá escrito porque esse texto aqui é uma merda, tá? Envolvido em traficância é o Bolsonaro, que teve 39 quilos de cocaína encontrado no avião dele. Não é? Mas aí, se você for perguntar, eles vão dizer que é tráfico de influências. Não é bem assim. Mas o leitor desavisado, como é que fica? Segue aqui o texto do Estadão. Provocou inédita crise econômica e foi o pivô da profunda cisão que a sociedade brasileira experimenta há anos. Vou repetir. Provocou inédita crise econômica e foi pivô da profunda cisão que a sociedade brasileira experimenta há anos. Quem escreveu isso aqui viveu a era pré-real. Aquilo era crise econômica. Que crise econômica que você se refere? Pergunta aqui para essa pessoa abstrata editorial do Estadão. A crise que levou ao impeachment da Dilma, onde as pessoas reclamavam que não podiam mais ir para a Disney? Você quer comparar isso com a crise atual? Onde as pessoas estão realmente parcelando a compra do botijão de gás. Tem pessoas parcelando a compra do botijão de gás. Repito, tem pessoas partilhando a compra do botijão de gás. Enquanto isso, o Jornal Globo faz matéria dizendo que cozinhar a lenha é muito bom. E o óleo de soja está quase o preço do azeite de oliva. E diz aqui que o PT foi pivô da profunda cisão que a sociedade brasileira experimenta há anos. Pardon, my friend, vai tomar no seu cu. Dizer que o PT foi pivô de alguma cisão entre a sociedade brasileira. Como que o PT fez isso? Através do Bolsa Família? Ou foram as pessoas que diziam que o Bolsa Família era coisa de vagabundo que fizeram isso? Essas pessoas que dizem, os neoliberais do Estadão, que dizem que trabalhador tem muito direito, que os velhos que se aposentam pela Previdência Pública têm muitos direitos, quem divide o Brasil são vocês. Vocês dividem o Brasil. Pessoas como essas que escrevem o editorial do Estadão, que escreveram aquele editorial, uma escolha muito difícil, que não se posicionaram veementemente contra o Bolsonaro, que compararam Bolsonaro com Fernando Haddad. Vocês fedem, vocês são podres. E diz aqui que em qualquer lugar civilizado, as atitudes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva resultariam em ostracismo político. Uma mentira deslavada que a gente vê ao redor do mundo, pessoas com casos de corrupção cabulosos que continuam na vida política. Isso não é exclusividade do brasileiro, não. Esse viralatismo é para convencer o brasileiro de que o Brasil é uma bosta. Mas o Brasil tá longe de ser uma bosta. Longe. Nosso país é foda pra caralho e o brasileiro é foda pra caralho. Apesar dos grandes esforços do Estadão para tentar convencer a gente do contrário. Seguindo aqui no editorial, agora vamos falar sobre o Bolsonaro. O presidente colhe os frutos de seu empenho em arruinar o país. Para cada vez mais eleitores, o retorno de Lula é menos danoso do que a continuidade de Bolsonaro.
Olha, sinceramente, você não precisa ser lulista não, nem petista. Você pode ser qualquer coisa. Mas você vai olhar os números do governo do Lula. Quem, em sã consciência, não vai... Eu não estou falando para você votar no Lula no segundo turno, não, gente. Estou comparando o Lula com o Bolsonaro. Não estou comparando o Lula com o Ciro, por exemplo. Não estou comparando o Lula com o Flávio Dino. Não estou comparando o Lula com aquela menina lá da Magazine Luiza. Acho que é Luiza Trajano o nome dela. Não estou comparando com o João Dória, não estou comparando com ninguém. Estou comparando com o Bolsonaro. É essa comparação que o editorial do Estadão faz. Uma comparação desonesta, muito desonesta. E agora vem a parte do racismo. Eu estava preparando um vídeo sobre... Eu estava lendo esse editorial, já pensando em fazer um vídeo sobre isso, mas ia ser outro tom. Eu ia falar sobre o editorial, sobre a comparação entre o Lula e o Bolsonaro. Mas esse parágrafo aqui, que é o último parágrafo que eu vou ler, que me gerou revolta, me gera revolta ver um grande conglomerado de mídia como o Estadão postar e editar um vídeo desse aqui. Tem que ser responsabilizado. Um vídeo não, um texto. Abrir aspas aqui para o Estadão, para o editorial do Estadão novamente. Se não bastasse a catástrofe administrativa, Bolsonaro, eleito com a tonitruante promessa de acabar com a corrupção deslavada da era lulopetista, acumula escândalos de fazer inveja à tigrada de antanho. Aí novamente aqui tentando dar robustez gramatical para essa bosta desse texto, ele usa a palavra tonitruante, que eu nem pesquisei aqui o significado aqui, mas pelo contexto a gente consegue entender. E ali embaixo ele fala escândalos de fazer inveja à tigrada de antanho. Antanho significa do ano passado, mas eu acho que ele está querendo usar no sentido mais amplo, dos anos passados. Ele fala tigrada de antanho, ele está falando do tempo do lulopetismo, como eles se afirmam aqui. Você já ouviu a palavra tigrada saindo da boca de outra pessoa? Sabe de quem? Abraham Weintraub. Tigrada é um termo escravocrata. Escravocrata. Quando o ministro aí veja uma semelhança do uso que fez Abraham Weintraub e o do uso que faz o Estadão. O ministro Abraham Weintraub usou esse termo tigrada para se referir a um grupo de assessores do PT que ganharam um bolão da Mega Sena. E abre aspas aqui para o grupo, para um tweet, foi pelo Twitter que o Abraham Weintraub se manifestou, abrindo aspas aqui para o Abraham Weintraub no Twitter. Grupo do PT fica milionário sem roubar. Parabéns à tigrada. Agora já podem parar de defender o Lula. Fecha aspas. Nessa própria ocasião, se manifestou aqui, para ninguém depois dizer que eu estou tirando coisas da minha cabeça, Rodrigo Elias, ele é doutor em História pela UFF, que é Universidade Federal Fluminense, e respondeu o tweet dizendo que ele remonta aos escravos que eram obrigados a carregar tonéis de fezes e urina dos senhores para despejar na vala. O líquido escorria nas costas dos escravos e, como tinha ácido e amônia, decorrente de urina e fezes, o sol batia, que eles faziam isso debaixo do sol, sem camisa, e eles ficavam marcados, tigrados. E é esse o termo que o Estadão usa para se referir a governos anteriores ao do Bolsonaro. E já falei, faz isso hoje com o governo anterior de esquerda, faria com qualquer outro, faria com o governo do Ciro Gomes. Entendam isso, do Flávio Dino, da Manuela Dávila, do Marcelo Freixo, de qualquer um que se dispõe a pensar em não tocar para frente um plano neoliberal de poder. E os ciristas que se atentem. Os ciristas que se atentem. Porque o Ciro Gomes é o que tem no papel
no papel, único que tem no papel, um plano de verdade anti-neoliberal. Então vocês vão ver como é que a grande mídia vai tratar vocês. E eu quero ver qual vai ser a resposta da sociedade para esse editorial do Estadão. Que isso aqui é racismo. Eu quero saber o que você acha desse editorial do Estadão. Mesmo sem ler, você vai conseguir opinar pelo que eu falei. Quem leu, por favor, opine. Comenta ali embaixo, Fora Bolsonaro. Estamos próximos do Fora Bolsonaro. Vai ter outra manifestação agora, dia 3 de junho. Outra manifestação. Compareçam. PFF2, escudo facial. Chegou em casa, lava roupa. E é isso. Vamos pra rua, porra, derrubar o presidente. A partir de R$5 você vira membro do Reflexo do Todo. A vida desse trampo aqui a continuar existindo. Tamo junto.